Hermes, o Trismegisto. Todos os preceitos fundamentais básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos, que chegaram até nós através dos séculos passados, desde o tempo de seu grande estabelecedor Hermes, o Trismegisto. O mensageiro dos deuses que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância, isto é, mais ou menos 2700 a.C., segundo alguns historiadores, a palavra conhecimento corresponde exatamente à palavra grega gnosis, que os iniciados criaram para não atribuir a si o maior atributo da divindade, que é a ciência. O homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Hermes foi o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Do Antigo Egito vieram preceitos fundamentais esotéricos ocultos que influenciaram todas as raças, nações e povos. O Egito foi a pátria da sabedoria secreta dos ensinamentos místicos e dele todas as nações receberam a doutrina secreta. Todos os preceitos fundamentais básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente a sua fonte nos preceitos herméticos originais. De todos os lados do mundo antigo vinham os mestres para se prostrarem aos pés do mestre maior. E ali obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava seus diferentes pontos de vista, e assim foi consolidada a doutrina secreta. Todos consideravam Hermes o mestre dos mestres. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião. Quer seja uma religião morta, quer seja uma cheia de vida, como as dos nossos próprios tempos. A obra de Hermes foi feita para implantar a grande verdade, semente, e disseminou-se rapidamente. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas intactas em sua origem original por pequeno número de homens. E tem sido transmitida entre esses poucos, dos lábios aos ouvidos. Sempre existiram alguns iniciados que conservaram viva a chama sagrada dos princípios herméticos. E cuidando do altar da verdade, procuraram manter sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Não deixeis apagar a chama mantida de século em século, nesta caverna obscura, neste templo sagrado. Sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis jamais apagar esta divina chama. Nunca procuraram grande número de seguidores,
nem se preocuparam com a aprovação popular. Indiferentes porque sabem que poucos em cada geração estão preparados para a verdade e a reconhecerão quando ela lhes for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão leite às crianças. Em qualquer lugar que se ache vestígio do Mestre, os ouvidos do que estiverem preparados para ouvir os seus ensinamentos se abrirão completamente. E quando os ouvidos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. No mais, os lábios estarão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. Mas não se pode obrigar uma raça mediana a admitir a verdade reservada aos mais adentrados no caminho. O espírito da perseguição ainda não desapareceu da terra. Se certos preceitos herméticos fossem divulgados, seus propagadores seriam odiados e perseguidos pela multidão aos gritos de matai-os, crucificai-os. Caibalion significa tradição ou preceitos manifestados por um ente de cima. No Egito funcionava a maior loja dos místicos. Por suas portas passaram neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, saíram para todas as partes do mundo, levando e transmitindo aos que mereciam os preciosos ensinamentos que receberam. Iniciaremos com alguns dos preceitos de Hermes, ou melhor, os 7 principais que compõem o princípio da verdade. Sobre o princípio da verdade, diremos que aqueles que o conhecem perfeitamente possuem a chave mágica. Com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito, o princípio de gênero. O princípio do mentalismo. Sob as aparências do universo, de tempo, de espaço e de mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. A essência, a realidade essencial, é coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é o elemento essencial, que é real, etc. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. O todo é mental e o universo é mental. Aquele que compreender a verdade da natureza mental do universo estará avançado no caminho do domínio.
Todo o universo é mental e quando o homem dominar sua própria mente, a colocará em sintonia com a mente universal e terá o domínio da verdade. O todo é espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Todo o universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas. E tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos e temos nossa existência. O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este é o princípio da correspondência e nele fica estabelecido que no microcosmo, assim como no macrocosmo, tudo segue o seu destino e o nosso corpo é apenas um reflexo das manifestações do universo. Como provam os átomos, que no micro como no macro reagem de uma única forma. As reações astrais são as mesmas do nosso corpo interior, mesmos átomos, mesmos movimentos. Esses princípios contêm a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. O princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega ao arcanjo. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. O dia que o homem conseguir dominar as 7 escalas da vibração, elevar-se-á às vibrações mais sutis. Ele receberá do universo tudo o que necessita. Basta dizer-se que até agora estamos na 3ª escala, isto é, nas mais materiais vibrações conhecidas. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, põe em movimento o princípio da polaridade. E concentrando-vos sobre o polo oposto que desejais suprimir, destruir o desagradável, mudando sua polaridade. Compreendamos, desde o átomo e a molécula até os mundos e o universo, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos de energia e força, que também variam em graus de vibração, nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio com as fórmulas apropriadas permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações, bem como também as dos outros. Desde o todo que é por espírito até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala.
O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, seu par contrário, o igual e o diferente, são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, só diferem em grau, os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O bem e o mal, o frio e o calor, a inteligência e a ignorância, tudo é igual. É só uma questão de graus a mais ou a menos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Há dois lados de tudo. Todo verso tem o seu reverso. Bem e mal são a mesma coisa, apenas um menos mal e o outro menos bem. O baixo não passa de menos alto, basta dizer que uma pessoa de determinada raça é mais baixa, pigmeus e outras de outras raças têm média mais alta. Ouvi uma vez um imediato que voltava de expedição ao Polo Sul contar que, ao chegar, desceram todos do navio, encapotados em temperatura abaixo de zero, enquanto os que os recebiam estavam em camisas de manga. Fato explicado, pois estavam saindo de uma hibernação com 40 graus abaixo de zero. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a própria polaridade e a dos outros. Se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte, o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma do movimento à esquerda. O ritmo é uma compensação. E se atentarmos para a nossa vida, veremos que segue também um ritmo alterado, com altos e baixos de alegrias e tristezas. Fluxo e refluxo podem depender de nós, desde que dominemos nossas reações e as elevemos. Usar equilíbrio e firmeza mental. E o que devemos fazer? Controlar com força concentrada, que não haja nenhum excesso nem de alegrias, nem de tristezas. Pois o princípio do ritmo fará com que esse excesso seja logo compensado por um excesso oposto. Mediante o domínio próprio, alguns evitam essa oscilação inconscientemente. Porém, os mestres o fazem conscientemente mediante um grau de equilíbrio e firmeza mental a pontos inacreditáveis. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas. E os métodos para impedi-los, neutralizá-los e empregá-los formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo.
O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontecendo de acordo com a grande lei. E o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Os mestres elevam-se a planos superiores e, dominando seu caráter, seu gênio e seus poderes e qualidades, tornam-se causadores em vez de efeitos. Empregam o princípio ao invés de serem dirigidos por ele. Evitando a causa, livramos-nos dos efeitos, assim como buscando apenas os efeitos positivos, começaremos por provocar uma causa também positiva. Dissemos anteriormente que o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Um suposto agente ou modo de atividade diferente da força, lei ou propósito. A operação de atividade de tal agente, o suposto efeito deste agente, um acontecimento fortuito, uma causalidade, etc., não. O acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. E se as compreendermos, veremos que são o resultado de uma cadeia de causas, criando esse efeito, o acaso. O princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifestando em todos os planos. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos mentais como formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão de suas leis poderá esclarecer a solução de muitos mistérios da vida. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Geração no plano físico, regeneração no plano mental e criação no plano espiritual. Todas as coisas masculinas têm também o lado feminino. Se compreenderes que a geração de uma ideia é a formação do germe dessa ideia, que a regeneração é o aperfeiçoamento dessa ideia, e a criação é a realização completa da ideia, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Nós vos advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes que usam títulos empolgantes e fantásticos. Tais teorias tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas.
Aqui chamamos a vossa atenção para o fato que o gênero, no seu sentido hermético, e o sexo, no uso aceito do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero é derivada da raiz latina que significa gerar, procriar, produzir, com um significado mais extenso que é o termo sexo, que se refere às distinções físicas entre as coisas vigentes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em certo plano, do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Concluindo, diremos que a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado. De grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental e devemos estudar. Por Oscar Alves Capella.